Olá pessoal, nós somos do grupo de Patologia e Saúde e hoje vamos falar um pouco sobre o tecido epitelial de revestimento. Nosso corpo é formado por diversas células. Cada uma dessas células sofre diferenciação para desempenhar funções específicas no organismo. O conjunto de células com funções semelhantes constituem os tecidos do indivíduo. Neste aspecto, hoje veremos um pouquinho sobre o tecido epitelial, mais especificamente o tecido epitelial de revestimento. Dentre suas características, destacam-se a pequena quantidade de matriz extracelular, visto que as células epiteliais são muito próximas entre si, ou seja, muito justapostas, e apresentam diferentes formatos e tamanhos. Além disso, se caracteriza pela ausência de vasos sanguíneos. Assim, as células são nutridas através da difusão de nutrientes dos vasos sanguíneos que estão no tecido conjuntivo. As células epiteliais estão apoiadas sobre a lâmina basal e apresentam três regiões distintas na célula: região basal, lateral e apical. O tecido epitelial de revestimento apresenta funções específicas, que são possíveis graças às junções celulares. Essas conferem comunicação e resistência ao tecido. Essas junções podem ser dos seguintes tipos: junção ocludente, junção aderente, desmossomos, junção comunicante e hemidesmossomos. O tecido epitelial de revestimento pode apresentar muitas funções, dentre elas, revestir estruturas teciduais, transportar substâncias entre as células, proteger estruturas do corpo, absorver moléculas para incorporar ao tecido e separar estruturas diferentes do corpo. Devido ao grande número de formas, os tecidos epiteliais são classificados para facilitar o seu reconhecimento. Para diferenciar os tipos de tecido de revestimento, é necessário atenção no número de camadas de células e no formato das células. De forma geral, os epitélios podem ser simples ou estratificados quando observamos, respectivamente, uma ou mais camadas de células. E podem ser pavimentosos, cúbicos ou colunares quanto ao formato de células que apresentam. A seguir, discutiremos brevemente sobre cada tipo. O epitélio simples pavimentoso é caracterizado pelas seguintes características: presença de células achatadas, núcleo alongado e achatado que acompanha o formato das células e uma única camada de células apoiadas na lâmina basal. Esse tipo de epitélio pode estar presente em diversos órgãos, como por exemplo, revestindo internamente vasos sanguíneos e em algumas partes dos rins, além de estar presente no mesentério e no mesovário. Essas duas imagens representam a lâmina de artéria vista ao microscópio, à esquerda em menor aumento e à direita com maior aumento. O epitélio simples pavimentoso está representado por uma fina e única camada de células achatadas apoiadas sobre a lâmina basal. Os núcleos achatados e centralizados com uma coloração mais intensa e que aqui foram corados por um corante chamado de Verhoff. Eles estão imersos no citoplasma bem achatado com uma coloração mais escura. No epitélio simples cúbico podemos encontrar as seguintes características: presença de uma única camada de células cúbicas. O núcleo de cada célula é geralmente esférico e centralizado, sendo que na coloração por hematoxilina e eosina, os núcleos tendem a se mostrar na cor roxa. Apresentam apenas uma única camada de células apoiadas sobre a lâmina basal. O epitélio simples cúbico está presente em diversas estruturas que compõem órgãos como, por exemplo, fígado, rim, tireoide, pâncreas e pulmão. Aqui observamos duas lâminas de órgãos distintos. À esquerda vemos a tireoide e à direita o rim. Na tireoide conseguimos observar uma única camada de células cúbicas apoiadas sobre a lâmina basal, com núcleo bem corado pela hematoxilina, arredondado e centralizado, que estão incluídos no citoplasma com coloração mais clara. As células estão em torno de uma substância gelatinosa chamada de coloide. Por outro lado, no rim, semelhante à tireoide, observamos um núcleo arredondado, coloração mais intensa e citoplasma com coloração mais clara, as células apresentando o formato de cubo, ou seja, cúbicas. Já o epitélio simples colunar é caracterizado pela presença de células altas e em forma de colunas, ou seja, mais altas que largas.
uma única camada de células com todas apoiadas na lâmina basal e pelo núcleo centralizado e geralmente alongado. O epitélio simples colunar pode ser encontrado em diversos órgãos, como por exemplo, órgãos do tubo digestório, como estômago e intestinos, vesícula biliar e glândulas salivares. Aqui observamos 3 imagens. As 2 laterais são do intestino delgado e a centralizada representa parte de uma glândula salivar. No intestino observamos uma camada de células epiteliais altas, com formato de cilindro e apoiadas sobre a lâmina basal. O núcleo centralizado e coloração mais intensa, na qual o formato do núcleo acompanha o formato da célula. Essa lâmina foi corada por hematoxilina e iosina. Por outro lado, em uma coloração pelo tricrômigo de Gomori, na glândula salivar, observamos as células com as mesmas descrições, porém, o núcleo tem uma coloração rosada e o citoplasma lilás. O epitélio estratificado pavimentoso é caracterizado pela presença de células com formatos diferenciados. Apresenta mais de uma camada de células e essas células tornam-se achatadas à medida que se afastam da lâmina basal. Isso devido ao processo de renovação, ou seja, ocorre uma contínua produção de novas células próxima à lâmina basal e descamação das mais velhas, mais distantes da lâmina basal. Além disso, o epitélio estratificado pavimentoso pode ser dividido em 2 grupos: não queratinizados, localizados em órgãos que possuem uma superfície lisa e com pouco atrito, e o queratinizado, presente em órgãos mais expostos ao ambiente, sendo responsáveis pela proteção contra atrito e lesões mecânicas, além de prevenir o ressecamento das células epiteliais e do tecido conjuntivo. Esse tipo de tecido e revestimento pode estar presente em diversos órgãos como pele, cavidade oral, língua, esôfago e também presente no canal vaginal. Nessas 2 lâminas observamos o tecido epitelial estratificado pavimentoso, no qual é representado pela presença de diversas camadas de células com diferentes formatos. A camada de células apoiada sobre a lâmina basal apresenta células cúbicas ou colunares, com núcleo arredondado. Porém, à medida que se afasta da lâmina basal, as células vão se tornando achatadas. Isso ocorre devido à renovação constante, pois as células mais afastadas vão morrendo e as mais internas realizam a reposição celular. Já o epitélio de transição apresenta células com formatos variados. As células superficiais podem se mostrar com formato globoso ou na forma de abóbada. Essas células podem se mostrar com núcleo centralizado e bem corado com roxo pela hematoxilina. O epitélio pode alterar sua espessura e formato das células de acordo com alguns estados fisiológicos dos órgãos que o contêm, como a bexiga, por exemplo. O tecido epitelial de transição está contido em órgãos do sistema urinário, como bexiga, ureter e uretra. Ele pode ser mais resistente a algumas substâncias tóxicas presentes na urina e pode se mostrar com algumas células globosas com espessura variável. Este tecido é uma forma especial de tecido epitelial estratificado e sofre variação à medida que altera o estado do órgão. Quando a bexiga está cheia de urina, o epitélio torna-se distendido, ficando as células mais achatadas, e quando o órgão se encontra contraído ou vazio, as células superficiais assumem um aspecto globoso ou arredondado. Por fim, o epitélio pseudoestratificado, que é caracterizado pela presença do núcleo em diferentes posições no epitélio. Possui uma camada de células e todas estão apoiadas na lâmina basal. Apresenta células com diversos formatos. As células colunares são altas e as células basais são pequenas. Esse tecido é tipicamente presente, por exemplo, no sistema respiratório, com a presença de cílios, e pode realizar a movimentação de muco através da superfície epitelial. O tecido epitelial pseudoestratificado colunar está contido em órgãos do sistema respiratório, traqueia e brônquios, e também presente em órgãos do sistema reprodutor masculino, como epidídimo e ducto deferente. Nesta lâmina observamos a traqueia, que apresenta um epitélio pseudoestratificado colunar e ciliado. Apresenta somente uma camada de células, o núcleo centralizado com coloração mais intensa, na qual o formato do núcleo acompanha o formato da célula. Além disso, os núcleos estão situados em alturas diferentes,
Por isso, nem todas as células atingem a superfície. Entretanto, todas estão apoiadas na lâmina basal. Então, chegamos ao fim de mais um vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Esperamos que tenha ajudado. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado.